Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 97. O Nero merece a fama que tem? Quando as pessoas falam dos piores imperadores de Roma, muita gente gosta de citar o Nero. Rapidamente o nome dele aparece. Mas por que isso? Alguns historiadores hoje não colocam o Nero como um dos piores imperadores. Colocam pelo menos como um imperador médio, se não bom. Então por que ele tem essa fama tão ruim? A gente pode entender isso porque o Nero, caiu nas más graças de 3 grupos muito importantes no decorrer da história: os cristãos, os romanos e as mães. Vamos entender aí como é que o Nero conseguiu fazer esse nome tão horrível contra esses 3 grupos tão fortes. Primeiro, os cristãos. A gente sabe que o Nero vira imperador muito jovem, com cerca de 17 anos, ali pelos anos 50, 60, É a época que o cristianismo está começando a se espalhar pelo império, A gente tem o Pedro, que é o apóstolo Pedro, que está entre os judeus, espalhando a palavra de Jesus. E você tem o apóstolo Paulo, que é considerado um santo pela Igreja Católica, que está fazendo essa divulgação do cristianismo entre comunidades gentis, comunidades não judaicas. Então, quando ocorre o grande incêndio de Roma pegou fogo ali em torno de 59 por uma semana, Foi um incêndio horrível, muitas pessoas perderam tudo, muitas pessoas morreram e começaram as suspeitas, de quem... Sabe, quando acontece uma catástrofe dessa, você procura culpados, E naquele momento ali, quem era o grupo estranho em Roma, que era o grupo que tinha certos... cerimônias estranhas e práticas diferentes, eram os cristãos, E o Nero aproveitou-se disso para evitar que botassem a culpa nele, Outro boato que começou a aparecer foi que o Nero teria sido responsável pelo incêndio de Roma para ele poder reconstruir Roma, Nessa época o Nero estava realmente querendo construir um palácio enorme, inclusive foi encontrado recentemente resquícios desse palácio do Nero, uma coisa super grandiosa ali em Roma. Mas ele pega os cristãos para pagar o pato, E realmente o Nero acaba sendo responsável pela primeira grande perseguição aos cristãos no Império Romano, É uma perseguição horrível, Os cristãos são presos, torturados, são mandados para a arena para ser devorados por feras, São crucificados e alguns são queimados, Foi uma coisa realmente terrível e um momento horrível para o cristianismo, onde inclusive é o momento onde são martirizados o Pedro e o Paulo, lá em Roma, Inclusive a tradição tem que o Pedro foi martirizado ali onde é hoje o Vaticano, a Basílica de São Pedro, Então, esse primeiro grupo, que daqui a 250 anos vai ser o grupo predominante no Império, odeia o Nero, Coloca o Nero como literalmente o anticristo, Se você for ler o Apocalipse de São João, que ele escreve por essa época também, ele famosamente cita o número 666, Esse número, pela numerologia, a principal explicação para esse número é que na numerologia judaica, você poderia converter o nome do Nero para o número 666, O número da besta ou o número do anticristo. Então, essa é a primeira razão da má fama do Nero, É que ele foi o responsável pela primeira grande perseguição aos cristãos. O segundo motivo do Nero ser tão vilificado é que ele tinha um hábito que os romanos, principalmente os romanos aristocratas, os senadores, detestavam. O Nero gostava de arte. Não só arte, ele gostava de entretenimento. O sonho do Nero era ser músico ou ser um artista, Ele gostava de atuar em peças, ele gostava de escrever poemas, Ele gostava de tocar música, Ele praticava a lira, E muitas vezes ele ordenava que fechassem as portas dos teatros quando ele estivesse declamando, ou quando ele estivesse, para que ninguém pudesse sair, tá certo? E obviamente ele entrava em competições, competições de música, de poesia, de recitação,
e ganhava todas, né? Obviamente, como imperador, ele ganhava todas e acaba ficando com esse interesse enorme que ele tinha nas artes, especialmente nas artes cênicas e na música. Para os romanos, os artistas, especialmente atores e músicos, eles eram classificados assim no mesmo nível de ladrões e prostitutas, tá certo? Era uma classe realmente totalmente desprestigiada e, para a virtude romana, totalmente não compatível com o imperador, né? O imperador, ele era para ser um líder militar, um grande orador, né? Mas jamais um ator, jamais um músico, né? Então isso irritava a elite romana de uma maneira que a gente não consegue entender hoje. Quanta vergonha e quanto vexame eles tinham por conta do Nero ser essa figura meio pastelão, meio patética, né? meio quase bafão, um bufão, né? Bufão. Obviamente, não só pela questão das artes, mas também porque o Nero perseguiu muita gente. Então ele acaba saindo das graças das classes, né, aristocráticas senatoriais de Roma. O terceiro grupo que ele vai ofender, né, vai ser um grupo que todos nós amamos e todos nós temos como responsáveis pela nossa vida, que são as mães, né? O Nero vai cometer um crime de matricídio que vai horrorizar Roma, tá certo? E a gente sabe que a mãe dele, a Agripina jovem, fez tudo para que ele virasse imperador, né? Achava que ia conseguir controlá-lo e, obviamente, não consegue, né? Ele vira imperador ele ascende ao império muito jovem, com 17 anos, e rapidamente ele e a mãe caem numa briga enorme por conta de uma namorada que ele queria ter e que ela não aprovava, né? Ele era casado com a prima, a Otávia, filha do Cláudio, né? Que era uma nobre romana, né? Uma mulher muito respeitada e tal, na tradições tipo da Lívia. E ele achava a Otávia uma mulher chata, né? Uma mulher que não tinha a liberdade sexual que ele queria com as amantes dele, né? E principalmente uma amante liberta que ele tinha, chamada Cláudia Arpe. E esta Cláudia seria o grande amor da vida do Nero, tá certo? Ele queria porque queria ficar com ela, nunca conseguiu, né? Obviamente, ela não tinha essa linhagem, né? E ele acaba se casando em segundas núpcias com uma mulher chamada Pompeia, que era uma das mulheres riquíssimas em Roma, tá certo? Ele casa, ela era esposa do Otto. O Otto, a gente vai reencontrar o Otto daqui a alguns episódios. Mas isso aí faz com que ele e a Agripina realmente fiquem de lados opostos ali da política, e ela, a Agripina, começa a querer apoiar o britânico, que era o filho lá do Cláudio, para ser o sucessor, ou pelo menos ser co-imperador com o Nero, que obviamente o Nero não vai aceitar, né? E quando o britânico está para se completar a maioridade, o Nero consegue assassiná-lo através de veneno, tá certo? Então, ele decide que precisa matar a mãe, né? Ele faz uma série de planos que vão dando errado, é uma coisa quase uma comédia de erros. Ele tenta fazer com que o telhado da casa, do quarto da Agripina caia em cima dela, não consegue. Ele consegue fazer com que o barco que ela está viajando afunde, e ela consegue nadar até a borda lá do lago. Finalmente, ele decide que ele tenta envenená-la várias vezes, não consegue. Então, finalmente, ele manda um soldado lá para assassinar a mãe dele, né? E diz a lenda, a Agripina, a gente sabe que era uma mulher muito forte, uma mulher muito política, e diz a lenda que quando o soldado chegou para executá-la, ela teria dito, né? Corte primeiro o meu útero, porque foi daqui que saiu esse monstro, né? E assim a Agripina morre, a Agripina jovem morre, executada pelo seu filho. Dizem as fontes, inclusive as fontes antigas, que o Nero nunca se recuperou da culpa que ele sentiu por ter mandado assassinar a mãe, né? E que ele teria visto muitas vezes o fantasma da mãe nos medos dele. Eventualmente a gente sabe, né, que o Nero vai ser deposto, né? Ele vai ser o último imperador da linha do Augusto, né? Ele vai ser o último imperador da dinastia Cláudio-Juliana, né?
E ele, quando as legiões vão contra ele, né, numa espécie de golpe militar na época romana, ele foge, né, e eventualmente ele decide que não tem mais para onde correr. Ele foi declarado inimigo do Estado pelo Senado romano, né, e isso aí é uma pena de morte imediata, e ele decide cometer suicídio e morre, né. Aí o Nero morre, sendo o último imperador da era Júlio-Claudiana, e ele morre. Uma das últimas frases que ele proferiu foi que grande ator, que grande artista o mundo está perdendo com a minha morte, né? Assim morre o Nero, assim morre o último imperador da linha Júlio-Claudiana, e agora você entende por que ele tem essa fama tão ruim, né? Ele acabou que ele perseguiu os cristãos, os senadores e a mãe, né? Então ele acaba sendo listado aí sempre entre os piores imperadores e talvez uma das piores pessoas da história da humanidade. No próximo episódio eu acho que a gente vai falar sobre uma rebelião que aconteceu nas Ilhas Britânicas durante o reinado do Nero, e também a gente vai entender um pouco da rebelião judaica que vai começar lá na Judéia e que vai levar à diáspora do povo judeu. A gente se encontra.